E aí galera, beleza? Sete aqui, gente, no vídeo de hoje, finalmente, o dia que todos nós estávamos aguardando ansiosamente. Dessa vez eu vou trazer aqui pra vocês a review do primeiro episódio dessa terceira temporada de Kimetsu no Yaiba, que tá adaptando o arco da Vila dos Ferreiros, esse arco aí que é um dos meus preferidos do mangá. Então cara, eu tava muito ansioso pra ver isso aí sendo adaptado no anime. E cara, hoje a gente vai ter uma review um pouquinho longa, porque o primeiro episódio não tem 20 minutos, como qualquer outro episódio de anime, ele tem 45 minutos. Não tem uma hora como foi prometido, né? Porque a gente sabe que tem intervalos comerciais lá no Japão, tem toda aquela burocracia, então nunca é uma hora no fim das contas. Mas 45 minutos tá muito bom. Então se você gostou do episódio, você adorou o que você assistiu, já comenta aí nos comentários hashtag reunião e me diz aí qual foi a melhor parte do episódio. Eu acho que por conta da hashtag vocês já sabem qual foi a parte que eu mais gostei. Queria agradecer também aos membros do canal pelo apoio insano que vocês vêm me dando, tá? Vocês fazem esse projeto, esse canal aqui acontecer. Então muito obrigado de verdade. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo, até porque toda segunda cedinho sai a análise do episódio que saiu na tarde do domingo, tá? Além de que todo domingo também tem live comentando sobre o episódio. Então se você perdeu a live de ontem, cara, não deixe de ativar o sininho para não perder a live desse próximo domingo do segundo episódio. Primeiro de tudo que esse primeiro episódio aí do arco da Vila dos Ferreiros tinha o título de O Sonho de Alguém. O sonho de quem? Não sabemos, né? A gente já vai descobrir aí durante a análise que eu vou explicar para vocês certinho de quem que é esse sonho que o título do episódio se refere. Acho que uma das partes mais legais desse episódio é como ele começa. Ele começa diferente de uma vibe que a gente tá acostumado de outros episódios que começa alegre ou começa já no meio de uma batalha. Esse aqui não. Esse ele começa de um jeito que mostra os estragos da última batalha. Os estragos ali da luta no Distrito do Entretenimento, a batalha contra o Gyutaro, todas as consequências daquela luta são mostradas nesse comecinho de episódio, onde a gente vê ali o Tanjiro junto com o Inosuke, Zenitsu e a Nezuko jogados ali no meio de todos os destroços do distrito. A gente também vê o detalhe curioso que eles na verdade não estavam abraçados ali e eles estavam só descansando um momentinho, eles estavam desmaiados. Então cara, imagina o esforço que aqueles três moleques e até a Nezuko não fizeram naquela luta. Só que a diferença é que a Nezuko é um Oni, então obviamente ela não estaria desmaiada. Depois disso a gente tem um breve momentinho onde a gente vê um mini discurso ali do Bayashiki para sua esposa, comentando que cara, eles estão cada vez mais próximos de ter a geração que vai derrotar o Kibutsuji. O Muzan tá cada vez mais próximo de ter a sua derrota e essa mancha que tem dentro da família Bayashiki ser de uma vez por todas aniquilada. E é legal a gente ver essa explicação dele porque fica meio que jogado ali. Como assim mancha na família? Que história é essa de Muzan ter ligação com o Bayashiki? Isso aí a gente não tem nenhuma explicação mais aprofundada, então fica meio que jogado ali, você vai ter que esperar mais para poder entender melhor. Eu obviamente não vou explicar mais agora nesse vídeo porque seria muito spoiler isso, nem faria sentido. Depois desse breve momento do discurso aí do Bayashiki, a gente entra no Castelo Infinito e meu Deus do céu, obrigado Deus, obrigado animadores da Ufotable, porque o trabalho de vocês é simplesmente sensacional, tá? O nível de qualidade dessa animação superou qualquer outra coisa que eu já tenha visto no universo aí de animes recentes. E não é babando ovo, tá? Isso é realidade mesmo. O nível de qualidade da animação de Kimetsu chegou num patamar que eu não sei mais usar a palavra certa para definir o quão boa ela é. Toda a construção de cenário do Castelo Infinito, o Akaza aparecendo ali a primeira vez, né? Akaza Lua Superior 3, ele se tocando que se ele tá ali é porque algum Lua Superior foi morto. E todo o choque dele, até ele que é um demônio conseguindo por um momento ficar em choque, é muito insano, cara. Toda a ambientação e a trilha sonora, principalmente a trilha sonora, esse momento do Castelo Infinito, do Akaza chegando mesmo na fortaleza, se você ficar só escutando assim, sem ter nenhum tipo de reação, ficar quietinho, você treme junto com o áudio da música crescendo, aquela vibe tensa, assustadora, sabe? Eu achei incrível, eu achei de verdade incrível. Eu não sei se teria algum jeito melhor deles mostrarem e apresentarem o Castelo Infinito pra gente, eu achei fantástico. E pra melhorar mais ainda essa cena, a gente tem o Akaza chegando com aquele drip, mano, porque o Akaza não é um personagem necessariamente do drip, como o Tengen Uzui, mas ele tá dripado nessa cena. Se você aí também acha que o Akaza tá dripado, comenta. Depois que o Akaza chega ali mesmo, na frente da Nakimi, que é quem tá controlando todo o Castelo Infinito ali com a sua Biwa, só dando
aqueles toquezinhos assim, trom, trom. A gente tem a apresentação do Gyoko, Lua Superior 5, que sai de dentro ali do seu vaso de uma forma bizarramente bizarra. Na minha opinião, não tinha como ser melhor essa apresentação dele, porque é isso que eu espero de um personagem como o Gyoko. Um cara bizarro, no caso um Oni bizarro, fazendo coisas bizarras. E a gente também logo em seguida tem a apresentação do Lua Superior 4, Hantengo, que na boa, a cabeçada que esse mano deve ter levado pra ficar um galo daquele tamanho na cabeça, porque uma cabeçada mais forte do Tanjiro só se fosse do pai dele, porque na moral, velho, muito galão aquilo, velho. Eu acho legal prestar atenção no detalhe que os Onis eles comentam ali rapidamente que faz 113 anos desde que eles são chamados até a fortaleza. É bizarro pensar que ficou todo esse tempo sem uma lua superior morrer, cara. É muito tempo que a hierarquia não foi quebrada. Só que agora é corte, é Gyutaro indo de Vapo, é Daki indo de Vapo. Então, de fato, é um detalhe pros Luas se preocuparem, porque se fazia tanto tempo que nada acontecia, cara, agora aconteceu. E a partir disso, outros problemas podem começar a surgir pra eles. Então não é à toa que eles foram chamados todos pra ter uma reunião, né? A reunião das Luas Superiores, que é o que eu e vocês estávamos loucos pra assistir. Impossível eu não comentar sobre todo esse conflito envolvendo Akaza e Doma. Mais o Akaza com eles do que o Doma com o próprio Akaza, porque o Doma ele não tá nem aí pra nada. A apresentação do Doma, a aparição dele é algo fantástico. Ele de verdade rouba a cena nesse primeiro episódio, ele é um baita de um destaque. Eu assisti o episódio legendado dessa última vez, né? No filme dos cinemas eu pude assistir dublado, mas então eu já consegui conferir dos dois jeitos. E tanto dublado quanto legendado, a interpretação, toda a voz do Doma tá, ó, perfeito. E esse lance do conflito, eu digo, é porque o Akaza simplesmente tem uma raiva, cara, descomunal do Doma. Ele não tem raiva do Hantengo, ele não tem raiva do Gyoko. Obviamente, porque eles estão abaixo dele na classificação dos Luas, né? Ele só teria raiva de quem tá acima dele. No caso, Doma e Kokushibo. E falando em Kokushibo, meu Deus. Calma, eu preciso até me acalmar um pouco pra falar desse homem. A introdução dele ali no momento do castelo, ele esperando ali o tempo inteiro só pra falar alguma coisa, de fininho ali, o tempo inteiro ele tava ali e ninguém se tocou. O cara esconde a presença até dos outros Luas. Se um Lua tem dificuldade pra sentir a presença dele, imagina um simples ser humano. Absurda a imponência que esse cara consegue passar. E depois que todos os Luas superiores aparecem, a gente só precisava de mais uma pessoa pra aparecer. Ele, né? Muzan Kibutsuji. Nesse momento que o Muzan aparece, a gente consegue sentir toda a imponência, todo o lance de medo dos Luas dele, e como ele bota medo em cada um de formas diferentes. Porque o Kokushibo mesmo, a gente sente um pouco de não tanto medo da parte dele, porque acho que o Muzan vê ele mais como um sócio. É o Lua mais poderoso de todos eles, né? Então eu acho até normal o Kokushibo não necessariamente demonstrar medo do Muzan. Agora o Akaza, a gente já vê que treme um pouquinho na base. O Doma nem tanto, porque o Doma na verdade não tá nem aí pra nada, né? Essa é a grande realidade. O Hantengo se caga de medo, mas isso também se leva por conta do jeito e personalidade e mistérios por trás do personagem. E o Gyoko tá meio que ali, sabe? E a Nakimi também tá lá, não tem nada assim expressando. Mas a gente vê a imponência no Muzan, mesmo sem necessariamente todos eles ficarem com medo. O Muzan ele chega a dar um mini discurso falando sobre a morte do Gyutaro, que isso era algo que ele já previa. E isso se deve, na verdade, gente, ao fato de que a Daki sempre foi um empecilho na vida do Gyutaro. Se o Gyutaro tivesse começado lutando a luta ali do distrito desde o início, ele teria vencido. Então pensar que tudo poderia ter sido diferente se a Daki não tivesse ali pra atrapalhar, cara, é algo a se pensar. Dá pra teorizar bastante. Imagina só se a gente tivesse tido a morte do Tengen ou de outros Hashiras ali, cara, insano. Nesse momento não é só isso que o Muzan explica também, ele reflete sobre todo esse lance da hierarquia e do que as Luas estão fazendo ali, pra que elas servem, se o que ele precisa, que é o lírio de aranha azul, as coisas que ele pede pra eles, não estão sendo entregues. Pra que os Luas estão lá, afinal de contas? E ele começa a questionar um pouco esse lance de será que eles são necessários mesmos? Até porque eles não fazem o que ele pede. É até irônico pensar isso. E é muito doido que nesse momento a gente tem uma gotinha, só um pedacinho ali do nível de poder de Muzan Kibutsuji, cara. Vocês não têm noção do quão poderoso é esse monstro. É muito doido como em apenas um segundo aparece ali, do nada, a cabeça do Gyoko na mão do Muzan, cara. Arrancada, assim, sangrando, e ele, tipo, falando assim com a cabeça. Como se não fosse nada demais. É mais um dia pro Muzan, pô. É só outra cabeça na mão dele. E isso mostra pra gente que a diferença de poder dele pros Luas é
gigantesca, tem um penhasco. E não adianta vocês virem comentar, Seth, mas é a cabeça do Gyoko. O Gyoko é o Lua Superior 5. Não seria assim com o Kokushibo. Gente, é o Muzan, o rei dos demônios. Poderia muito bem ser a cabeça do Kokushibo ali. E o motivo dele ter arrancado ali a cabeça do Gyoko é porque o Gyoko simplesmente falou que ele tinha mais informações ali que poderiam ajudar o Muzan a chegar mais perto dos seus objetivos. O Muzan simplesmente arranca a cabeça dele por nada. Simplesmente arranca porque quer arrancar. E depois disso ele dá as ordens pro Gyoko e pro Hantengo irem verificar essas informações aí que podem ajudar o Muzan. Bom, a gente já tinha visto o Akaza arrancando o queixo do Doma com um soco assim de mão fechada, de lado assim. Eu nem comentei antes porque como ia acontecer outra coisa envolvendo coisas parecidas agora, deixei pra comentar tudo de uma vez. Já tinha sido impressionante ver o nível ali de raiva que o Akaza sente do Doma, realmente a ponto de querer socar ele. E agora de novo, ele vai ali andando pelas costas do Doma e simplesmente dá um tapa assim que arranca a cabeça do Doma como se não fosse nada. E é muito doido ver como o Doma ele não tá nem aí, cara. Simplesmente o cara acabou de arrancar tua cabeça e você não sente raiva, você não sente nada, você só fica, tá de boa. E por conta disso, obviamente, quem aparece ali pra dar uma bronca, pra dar um sermão neles depois de que o Muzan já foi embora, né? É o Kokushibo, Lua Superior 1, botando o Akaza pra tremer de raiva. Não tanto de medo, talvez um mix dos dois, mas mais de raiva, eu acho. O Kokushibo nesse momento ele até sugere uma batalha de sangue entre a Akaza e ele mesmo, ou o Doma, explicando que se ele tá incomodado com a posição dele nos Luas Superiores, realiza uma batalha e assim decide, tá ligado? E ele explica porque a hierarquia tem que ser respeitada, cara. Não dá pra ficar fazendo esse fuzuê de você tá bravinho, dá um soco no outro Lua Superior. Você tem que respeitar os seus superiores. E no caso, querendo ou não, o Doma é superior ao Akaza, assim como o Kokushibo é superior aos dois. O Doma até explica pro Kokushibo que na verdade ele não precisa dar esse sermão no Akaza, porque dá pra entender por que o Akaza tá nervoso. Afinal, o Doma virou um Oni depois do Akaza e mesmo assim ele foi promovido a uma posição melhor. E é nesse momento que o Akaza ele olha pro Kokushibo e promete, cara, eu vou dar um jeito de matar você. Depois disso, o Hantengo e o Gyoko são teletransportados pela Nakimi lá pra onde eles têm que ir, verificar essas informações. E de verdade, gente, não tem como não ter gostado dessa reunião das Luas Superiores, valeu a pena a espera, a animação foi de outro nível de qualidade. E eu quero deixar destacado que o ponto forte da reunião com certeza foi Doma, Kokushibo, todo esse não tem como, cara, tudo foi incrível. Na verdade, eu ia tentar destacar 2 pontos, mas tem tanta coisa boa. Não tem como não, tudo foi bom. Depois disso, o Doma é teletransportado de volta lá pra onde ele sempre fica, e é louco que a gente vê que o Doma ele é meio que venerado, é como se ele fosse uma entidade ali pras pessoas desse vilarejo onde ele fica. Muito doido, isso deve ser explicado melhor aí em breve. E fica o parênteses que é muito engraçado ver que o Doma ele fica se perguntando por que ninguém gosta dele, por que ninguém quer conversar com ele, por que todo mundo é frio com ele. Pô, Doma, na moral, velho, você também não se ajuda, você é muito chato, mas você é aquele chato que eu gosto de assistir. Depois disso, a gente corta pra uma cena onde a gente começa a ver um homem misterioso, um homem até que lembra um tal pai do Tanjiro, por conta da cor do cabelo, por conta dos brincos Hanafuda, mas a princípio a gente não tem uma apresentação mais formal desse homem, a gente não sabe o nome dele, mas não é a primeira vez que ele aparece no universo de Kimetsu. No anime mesmo eu tô falando. E depois disso a gente fica meio que em choque, porque tem um cara que é igualzinho ao Tanjiro. Lembrando, mesmo que eu já saiba as respostas pra certas perguntas, galera, eu não vou explicar aqui pra vocês tudo porque é muito spoiler. Eu vou analisar com vocês o que foi apresentado no episódio. E o nome desse homem que é igualzinho ao Tanjiro é Sumiyoshi. Muitos de vocês talvez já saibam quem é, né? Mas, cara, é muito doido essa cena. Todo o discurso moral que envolve ela ali, desse homem junto com o Sumiyoshi ali, sendo até feito de babá porque tá segurando um bebê no colo. A gente tem todo um discurso de que não importa o quanto você lute, não importa o quanto você tente brigar com o destino, cara, você sempre vai chegar ao mesmo local. E esse homem misterioso até explica pro Sumiyoshi que ele não é um homem especial, nada tem de especial no nome dele, nem na pessoa dele. Todo o discurso desse cara misterioso é uma parada bonita, é uma parada de se refletir mesmo. Eu gostei muito mesmo dessa cena. E não daria pra criar um paralelo melhor ali pra trocar de cena, porque a gente percebe que na verdade aquilo é um sonho, e quem tá sonhando com aquelas memórias, com aquilo tudo ali, é o Tanjiro, e ele acorda chorando, simplesmente falando pra aquele homem não pensar aquelas coisas dele mesmo, que é algo muito triste aqueles tipos de pensamento. Muito lindo, cara, um momento bem bonitinho, fofinho mesmo. Depois que o Tanjiro acorda
acorda, a gente já tem um ar mais leve no episódio, porque simplesmente aparece a Kanao plantada ali na frente da porta do quarto do Tanjiro, tá todo remendado, machucado, deitado ali na cama. E a Kanao parada ali em choque com o Tanjiro, que aparentemente tava desacordado esse tempo todo. E isso é explicado por ela, dizendo que o Tanjiro tava em coma, não uma semana, não um mês, 2 meses. E é muito bonito ver esse momento, particularmente pra mim, que é um cara que shippa Tanjiro e Kanao. A evolução emocional e da personagem mesma dela, achei sensacional, porque antes ela era uma personagem que não conseguia falar uma palavra sequer, e agora ela simplesmente tá chorando por outra pessoa, mano. E isso é lindo, é muito bonito de ver de verdade. Logo em seguida a gente conhece outro personagem, o Goto, que é um dos membros da Kakushi, a organização dentro da organização de caçadores. Eles funcionam como uma equipe que cuida da limpeza, que cuida de arrumar os destroços dos lugares, é a galera lá da faxina. É quase como se fosse o pessoal que conserta a bagunça dos super-heróis. É muito engraçado toda a apresentação desse personagem, que apareceu ali justamente pra poder entregar ali pro Tanjiro, né, uma comidinha, pra ele poder talvez acordar com o cheiro da comida, até porque ele tava em coma, e como o olfato do Tanjiro é muito aguçado, talvez resolvesse e ajudasse. E o engraçado é que quando o Goto ele entra no quarto, ele vê que o Tanjiro tá acordado, ele vê a Kanao ali, o vaso quebrado, é uma confusão generalizada ali em poucos segundos. Não é uma comédia forçada, isso é o que eu mais gosto em Kimetsu, quando a comédia ela vai ali, ó, no ponto, sabe? É perfeito, bem alinhado, divertidamente engraçado. Ele vendo que o Tanjiro acordou é muito, muito bom. Tem até o lance dele falando da respiração abdominal, né? Dele usando pra poder chamar a Aoi e as menininhas. É muito, muito engraçado. É realmente uma sequência ali que você fica rindo do início ao fim. As menininhas da mansão vão até o Tanjiro, ficam super felizes que ele acordou do coma. A Aoi também chega lá e eu acho também super fofa essa cena, porque a Aoi começa a chorar porque, cara, não sei se vocês lembram, mas lá na segunda temporada, no arco do distrito, quem se ofereceu pra ir no lugar da Aoi, né, no distrito, na missão, foi justamente o Tanjiro junto com os meninos. E ela agradecendo o Tanjiro, sabe, por ele ter ido no lugar dela, chorando ali, é muito bonitinho. Eles explicam que o Zenitsu já voltou ao trabalho, ou seja, ele já tá em missão, enquanto o Tanjiro tá em coma 2 meses, o Zenitsu simplesmente acordou do desmaio um dia depois. Então nosso menininho amarelo não está presente nesse início de temporada, e inclusive, diferente do mangá, eles adicionaram uma cena que mostra um mini flashback ali, mostrando que Zenitsu tá dando trabalho pra galera que foi junto em missão com ele. E eu acho isso sensacional, porque mostra que o Zenitsu, cara, continua um pouco do mesmo. Eles também explicam pra gente que o Tengen, mesmo muito machucado, saiu andando sozinho com as suas esposas. Não teve ninguém da Kakushi ajudando ele. Ele tava lá ranzinzão da vida, bravo, porque o corpo inteiro tava doendo, então óbvio que ele ia tá bravo, mas saiu, cara, andando, e todo mundo ali da Kakushi impressionadaço que o cara tava andando depois de uma batalha como aquela. Doideira, mas tem que respeitar o Hashira do Som, né? Extravagância demais. E se você tá se perguntando, tá, mas e o Inosuke, cara? O Inosuke, ele tá à beira da morte. Ele quase foi de base mesmo, porque o veneno fez um estrago danado no corpo dele. A Aoi, inclusive, conta que ele ficou ali num fiozinho da capa da gaita mesmo. E é nesse momento que o Tanjiro ele até fala que, cara, peraí, eu tô alucinando porque eu tô vendo o Inosuke no teto. Eu tô maluco? E simplesmente ele não tava maluco. Todo mundo fica em choque, porque o Inosuke, ele tava pendurado no teto ali, observando eles na surdina, cara. Tava quietinho ali, só observando. O Inosuke que acordou uma semana antes do Tanjiro. É legal essa cena que tem um momento que as menininhas fazem um paralelo, dizendo que a Shinobu, né, a Shinobu Kochi, o Hashira do Inseto, disse que o Inosuke ele é como se fosse um texugo do mel. É tipo um bicho ali que tem uma carapaça muito dura, que veneno não faz efeito e sei lá, cara, a Shinobu enlouqueceu comparando o Inosuke e um texugo do nada. O melhor dessa cena é o Inosuke falando que basicamente ele é imortal. Mano, é simplesmente o ápice da comédia naquele momento, daquela cena. É muito bom, eu ri demais. E novamente a gente tem a Kanao se impondo ali, mostrando que ela tá evoluindo como personagem, pedindo pra todo mundo calar a boca, porque o menino Tangerina adormeceu de novo. Então todo mundo tem que ficar em silêncio. E é muito legal ver que o Inosuke, ele se preocupa com o Tanjiro de verdade. Então ele vai ali, chega do ladinho da cabeça do Tanjiro, fica tipo, dando uma cheirada no cangote dele, e aí vê que o Tanjiro adormeceu ali, sorrindo. É muito bom, adoro. Os caras são uma amizade verdadeira mesmo. E um detalhe legal é que quem aparece também pra conferir e ficou muito feliz que o Tanjiro não foi de F, cara, foi o gatinho da senhorita Tamayo, que tava ali na árvore do lado de fora só olhando, cara, e ficou feliz mesmo porque o Tanjiro não morreu. Uma semana depois disso, né, do Tanjiro recuperar sua consciência, ele voltou ativo, se recuperou totalmente, né, voltou aos seus treinamentos, ainda assim aquela estamina toda, mas é justamente pra isso que ele começou o seu treino de reabilitação novamente, né, assim como foi lá na primeira temporada. O Goto, que foi o cara que encontrou os meninos, né, que criou essa conexão, que ele até fala, né, junto com os meninos, ele ficou impressionado com o nível de velocidade aí da recuperação do Tanjiro, e a gente já sabe que o menino Tangerina é bom mesmo. Pouco tempo depois disso mesmo, o Inosuke já saiu em missão, enquanto o Tanjiro tava se recuperando mesmo, e assim como o Zenitsu que já tava
tava em missão há muito tempo, o Inosuke foi pra dele. Obviamente, agora que o Tanjiro ele tá voltando à ativa, ele quer saber da espada dele, né, que tá lascada, que foi prejudicada na última batalha, e simplesmente ele recebeu algumas cartas do Sr. Haganezuka xingando muito ele. Essa é a verdade, cara. Nossa, o maluco ficou pistolaço com o menino Tangerina por ter lascado a espada, mas sinceramente, até como o Tanjiro falou, ele não quebrou a espada dessa vez, ele só lascou. E mesmo assim, cara, deixou o Haganezuka pé da vida. As menininhas da mansão, elas sugerem pro Tanjiro por que ele não vai pra vila então, né? Falar pessoalmente com o Haganezuka, porque esse pai é só assim pra conversar com ele. E essa parte do episódio eu acho muito legal, porque existe todo um processo pra você poder ir até a Vila dos Ferreiros, não é simplesmente, eu vou até a vila, é isso, tô indo. Não, cara, você tem todo um esquema, os membros da Kakushi, os corvos, tá todo mundo envolvido ali no trajeto pra chegar até a vila. Você vai passando de membro da Kakushi até outro membro da Kakushi que vai sendo guiado por um corvo pelos céus, e eles mesmos não sabem o caminho completo até a Vila dos Ferreiros, porque ela é escondida, sendo mantida de forma secreta, pra ninguém realmente descobrir onde ficam os ferreiros que forjam as espadas dos caçadores de demônio. É legal ver que os membros da Kakushi, eles ficam meio que admirados, meio que ficam, nossa, cara, esse garoto aí é muito bom, muito educado, gostei dele. Porque o Tanjiro é muito educado com todo mundo, ele tem uma educação ali, uma bondade que não é todo garoto que tem. Então os membros da Kakushi ficam ali, até de certa forma, impressionados com o menino Tangerina. Muito fofinho. Depois de algum tempinho, o Tanjiro finalmente chega na Vila dos Ferreiros e a gente tem todo aquele visual daquele local que é magnífico. E a gente tem uma pequena amostra do quão forte e aguçado é o olfato do menino Tanjiro, que simplesmente logo quando chega na Vila dos Ferreiros, só com o olfato dele ele consegue sentir que lá tem águas termais. O Tanjiro agradece a Kakushi e é nesse momento que nós temos a cena mais polêmica que estava sendo comentada aí pela internet, né, sobre a terceira temporada. A Mitsuri tomando banho nas águas termais. E como eu já tinha dito outras vezes, essa cena não ia ser censurada, galera, porque não faz sentido, tá tudo censurado ali já, é vapor subindo pra cá, vapor subindo pra lá, é cabelo na frente de onde não deveria aparecer nada, então, cara, tá tudo censurado já de uma forma bem controlada. A cena tá muito tranquila, não dura nem 10 segundos, é muito de boa pra assistir. Mas é claro que eu sei que tem muita gente que fica incomodada com isso, mas fazer o que? É a Hashira do amor tomando um banho. Vocês querem o quê? Que tome banho de roupa? Não faz sentido, né? Depois desse momento que a gente vê a Mitsuri, né, que escutou o Tanjiro, a voz dele ecoando aí pela Vila dos Ferreiros, a gente vai até onde o Tanjiro tá naquele momento, que é conhecendo o chefe da Vila dos Ferreiros, que é um baixinho muito engraçado com uma máscara bem bizarra. E ele explica como é que funciona a vila, que ele é o chefe e tudo mais, oferece uns docinhos pro Tanjiro. Com certeza o Tanjiro não escutou da mãe dele pra não aceitar doce de estranhos, mas tudo bem. E eles recomendam o Tanjiro, né, basicamente ir até as águas termais pra tomar um banho, né, descansar, até eles encontrarem o Sr. Haganezuka, que simplesmente tá perdido, cara, ele tá desaparecido, ninguém sabe onde é que ele tá, e todo mundo tá um pouquinho nervoso aí por ele ter deixado a espada do Tanjiro lascar, porque de acordo com eles, não é culpa do Tanjiro lascar a sua espada, é culpa de quem forjou a espada. Então nesse caso, a culpa seria do Hotaru. O Tanjiro agradece todo mundo e basicamente ele vai até onde seria as águas termais, pra ele tomar aquele banho bom mesmo, pra ele ficar suave. E é nesse momento que a gente tem a parada mais fanservice de todas até agora em Kimetsu, que é simplesmente Mitsuri Kanohoji descendo as escadas com os seus peitos balançando, simplesmente fazendo barulho, cara. Esse momento aí é até difícil explicar o que aconteceu com Kimetsu, não parecia Kimetsu nesse momento, e é sensacional ver o Tanjiro tentando cobrir assim a roupa da Mitsuri, cobrindo os peitos dela que de acordo com ele estavam saltando pra fora. É muito boa essa cena, é uma comédiazinha no ponto, como sempre. É muito bonitinho também ver que a Mitsuri chega ali toda desesperada, correndo até o Tanjiro, falando que ela tava lá em cima, nas águas termais, e alguém ignorou ela quando ela tentou falar com a pessoa, e isso estragou completamente o clima que ela tinha ganhado ali, bom, aquela energia boa que ela conseguiu lá em cima, foi destruída por conta dessa pessoa que ignorou ela. O Tanjiro fica sem entender nada, não sabe nem de quem que ela tá falando, mas aí obviamente o Tanjiro tenta animar ela e fala que daqui a pouco eles vão servir o jantar, e ela fica feliz pra caramba. Quem que é mais gulosa e com mais fome do que Dona Mitsuri? Não tem, cara, ela simplesmente tem um apetite bizarro. Então na hora mesmo o mood dela muda completamente e ela fica feliz, sai cantarolando, sabe, feliz, pulandinho, muito fofo. Depois disso o Tanjiro ele vai até as águas termais, ele sobe toda aquela escadaria e quando ele chega lá, uma parada bate assim na cabeça dele, ele pega e vê, e quando ele vê é um dente, mano, um dente com sangue. Quem que perdeu um dente? Ou melhor, quem arremessou um dente nele? E quando ele vê quem tá ali, cara, simplesmente Genya Shinazugawa, o irmão mais novo do Pilar do Vento, sim, Sanemi Shinazugawa. E quando o Tanjiro tenta interagir com ele, falando, Genya, você, não sei o que, você é irmão do Sanemi, não sei o que, mano, o maluco olha pra ele e faz o que um bom Bakugou faria pro Deku em Boku no Hero. Grita pra ele,
morre. É sensacional essa primeira interação deles. E é nesse momento que acontece uma das cenas que eu nunca pensei que ia ver em Kimetsu no Yaiba, que é simplesmente o Tanjiro arrancando a roupa, ficando peladão, um corvo aparece na frente dele ali embaixo e ele pula nas águas termais e vai até o Genya tentar fazer amizade, cara. O Genya simplesmente não gostou nem um pouco, tentou afogar o Tanjiro e pede pra ele não falar com ele de novo. E aí o momento que aparece o Tanjiro refletindo, cara, eu pensei que por a gente estar peladão, a gente poderia ter sido amigos, a gente podia ter feito amizade. E aí aparece a Nezuko nadando muito fofinha ali do lado, de uma forma bem engraçada. Essa foi uma das minhas top 3 cenas mais engraçadas desse episódio, com toda certeza. Depois disso, corta pra uma cena onde o Tanjiro ele vai jantar com a Mitsuri, e basicamente eles começam a conversar, começam a trocar uma ideia, e a Mitsuri começa a contar um pouquinho sobre a história dela, que ela tem 5 irmãos e todos eles se dão bem, então é um pouco difícil pra ela conseguir entender como que é essa relação entre o Sanemi e o seu irmão mais novo. Até porque, de acordo com ela mesma, o Sanemi disse que não tinha ninguém na família, assim, não tinha nenhum irmão. Então é uma situação bem esquisita, o Tanjiro fica sem entender, fica preocupado, diz que queria tentar conversar com ele, mas é difícil se aproximar. Aparece também a Nezuko pedindo carinho da Mitsuri, é muito fofinho. Cara, quando você junta a personagem mais fofa de Kimetsu, que é a Nezuko, junto com outra personagem super fofa, que é a Mitsuri, é um combo de fofura master, cara. Se você chegou até essa parte do vídeo, já aproveita e comenta. Fofura master, combo fofura master, alguma coisa assim. Eles até ficam preocupados com o Genya, porque parece que ninguém da vila viu ele comer nenhuma refeição, então o Tanjiro até se oferece pra levar alguma coisa pra ele comer depois. E é justamente isso que eles fazem, eles vão até o quarto do Genya tentar procurar ele e entregar uma refeição pra ele, só que aparentemente ele não tava lá. A Mitsuri e o Tanjiro, durante esse momento aí de tentar achar o Genya, eles até começam a conversar sobre por que a Mitsuri entrou pro esquadrão de caçadores, né? Qual foi o motivador pra ela ter se tornado uma Hashira. E ela conta pro Tanjiro que, por mais vergonhoso que talvez seja, ela quis virar uma Hashira, quis virar uma caçadora pra encontrar um marido pra ela. E essa cena é muito boa, mano, porque o Tanjiro ele começa a surtar ali, tipo, cara, é muita informação, nossa, mas isso não faz sentido, como assim você virou por amor? Não... É uma doideira, cara, é uma cena muito boa, adorei essa cena. Ela explica pra ele que as garotas têm esse lance de querer um homem pra proteger elas, e que isso talvez seja um pouco difícil de entender pra um garoto como ele. É muito bom, cara, é muito boa essa cena. Depois que eles percebem realmente que o Genya não tá por lá, a Mitsuri é chamada por uma das ajudantes aí da vila, avisando que a sua espada tá quase finalizada e que ela precisa ir até lá pra ver a finalização da sua espada, né, fazer os retoques finais e receber basicamente sua espada. O Tanjiro se oferece pra levar a Mitsuri até lá, só que na verdade ela diz que não, ela tem que ir sozinha, ela já vai partir em missão de noite, e é nesse momento que rola um discurso ali mini motivacional da Mitsuri falando pro Tanjiro pra ele continuar se esforçando, ela também vai continuar se esforçando, pra eles continuarem sobrevivendo e assim eles poderem se reencontrar no futuro. O Tanjiro claramente fica um pouquinho triste ali naquela situação porque ele queria continuar passando mais tempo com ela, e pro menino Tanjirino eu vejo até que é um pouco de trauma isso, porque, cara, ele conheceu o Rengoku, passou pouquíssimo tempo com ele e depois viu ele morrer, passou um tempinho com ela, seria triste que qualquer coisa acontecesse com ela, então eu acho que é muito disso esse aspecto triste que ele passa nessa cena. Gostei do detalhe que ficou ali meio despercebido. A Mitsuri até explica pro Tanjiro que esse momento que ele passou de derrotar uma lua superior, de ter uma luta com uma lua superior, é quase o equivalente a um treino de 10 anos, cara. Então ela diz pra ele que o nível que o Tanjiro tá agora é o mais forte que ele já esteve na sua vida inteira, e que é pra ele se orgulhar disso e continuar se esforçando. Obviamente isso cativa o Tanjiro de uma forma absurda, deixa a Nezuko toda fofinha ali, cara, adorando a Mitsuri mais ainda, e a Mitsuri explica pra eles que vai continuar torcendo pelos irmãos Kamado. O Tanjiro agradece, obviamente, e explica que foi muito por conta da ajuda do Uzui que eles conseguiram vencer, e ele deixa claro que ele vai treinar cada vez mais pra derrotar a Muzan Kibutsuji. Depois que o Tanjiro faz essa promessa de derrotar o Muzan, a Mitsuri chega no ouvidinho dele e fala assim: ô Tanjiro, preciso falar um negocinho pra você. E essa cena, cara, é simplesmente sensacional, porque tem um paralelo que eu vou traçar aqui pra vocês que vocês vão entender. Mas se liga, basicamente ela sussurra ali no ouvido dele falando que ela ouviu falar aí que existe uma arma na vila escondida, e essa arma torna a pessoa mais forte. E cara, diferente do Zenitsu, que quando uma mulher cochicha no ouvido dele, ele sangra no nariz, porque é uma mulher cochichando no ouvido dele, Tanjiro sangra pelo nariz porque ela falou de uma arma pra ele. E esse paralelo é muito engraçado. Eu vi muita gente falando, o Tanjiro sangrou no nariz porque tinha uma mulher falando no ouvido dele, no caso a Mitsuri. Mas na verdade, a minha interpretação foi que ele sangrou porque falaram de uma arma poderosa pra ele. No caso do Tanjirina, que não é nem um pouco igual o tipo de personalidade do Zenitsu, por exemplo. O que vocês acham? Vocês acham que o Tanjiro sangrou porque era uma mulher, no caso a Mitsuri, ou porque ela falou de uma arma? Eu vou de arma. Depois disso a gente vê que o Tanjiro continua treinando a sua respiração, né? Já mostra que ele continua ali focado realmente em melhorar, provando mais uma vez do ponto que eu sempre bato na tecla aqui no canal, que é, mano, o Tanjiro ele treina realmente pra ficar mais forte. Não é do nada
o Tanjiro tá mais forte. Não, ele mostra, sempre mostra os pedacinhos dele treinando ali. Pouco tempo depois aparece o Tanjiro recebendo um banquete gigantesco logo no café da manhã, cara. Ele fica muito feliz, ele agradece a galera ali da Vila dos Ferreiros. Só que ele não deixa de comentar com a Nezuko que ele ficou intrigado com o que a Mitsuri contou pra ele sobre essa tal arma secreta e que ele quer sim ir atrás dessa arma. E assim se inicia uma caça ao tesouro, né, basicamente. Enquanto o Tanjiro deveria estar descansando e esperando por encontrarem o Haganezuka, ele simplesmente sai com a Nezuko por aí pra tentar encontrar essa arma, cara. É muito legal essa mini caça ao tesouro que eles começam aí. Ele começa até a se perguntar o que poderia ser essa arma, se ela poderia ser uma espada, o que ela é, afinal de contas. Quando de repente no meio da estrada ele se depara com duas pessoas discutindo, e quando ele chega mais perto pra ver o que estava acontecendo, ele se depara com o Hashira da Névoa, Muichiro Tokito, aparecendo aí pela primeira vez nessa terceira temporada, junto com um pequeno garotinho, um mini ferreiro talvez, conversando ali com ele. Só que o detalhe é que junto com eles tinha uma pessoa de costas ali, parecia muito familiar pro Tanjiro, e essa pessoa, cara, não é ninguém mais, ninguém menos que aquele homem que ele viu no sonho dele. Quem será que é esse cara? Bom, talvez demore um pouquinho ainda pra gente descobrir. Sei lá, né? O detalhe é que quando o Tanjiro relembra, né, do seu sonho que esse homem tava lá, simplesmente toca a abertura do episódio, porque a opening dessa vez não foi no início do episódio, foi no final. E é sensacional. A abertura, eu já falei mais dela aqui no canal, vou fazer um outro vídeo pra comentar mais sobre, mas tá fantástico. A abertura tá numa pegada, ó, maravilhoso. E no finalzinho do episódio, como sempre, a gente tem aquele momentinho piadinha, né, pra deixar aquele climinha gostoso de quero mais pro próximo episódio. A gente tem todo mundo discutindo. O Inosuke tava há quanto tempo pendurado no teto lá no início do episódio? Bom, eles estavam se perguntando quanto tempo era, se era 1 hora, talvez, quanto tempo ele tava por ali. E na verdade aparece o próprio Inosuke falando que ele tava pendurado ali desde o dia anterior. Esse maluco é insano. O Inosuke é demais. E aí, pessoal, o que vocês acharam do episódio? Comenta aí de 0 a 10 qual que é a sua nota. Eu espero que vocês tenham gostado da review e análise desse primeiro episódio, essa recapitulação do que rolou. E o próximo episódio já tá intitulado como Yorichi Type Zero. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui, porque, cara, vai sair conteúdo pra caramba sobre essa nova temporada de Kimetsu, tá? Tô ansioso pra ouvir as opiniões de vocês aí sobre o que vocês acharam do episódio, então lotem os comentários. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!